palavra de Deus. Gostaria que você abrisse junto comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Samuel fica aí depois dos 5 livros de Moisés, né, que se chama Pentateuco, né? Depois de Josué, Juízes. Você vai encontrar aí também na sequência, né, o livro de Samuel, que foi um profeta. Antes você vai passar por Ruth, que é um livro bem pequenininho, mas você vai passar direto aí por Samuel, para Samuel, que foi um profeta, um homem de Deus, um ainda garotinho, criança, foi entregue no templo para que ele vivesse especificamente para a obra do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler a princípio o versículo de número 41. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 41 da palavra de Deus, onde está escrito assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, o escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Amém até aqui. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, mas teu coração continua aberto. Você tem liberdade também para abrir a sua boca e para falar com esse Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é também o nosso Deus, o que pelejou e peleja pelo seu povo. Ele está aqui nessa noite. E nós podemos nos entregar diante dele, entregar as nossas vidas diante do Senhor, entregar as nossas causas diante do Senhor, porque com certeza, assim como diz a palavra dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Com certeza o Senhor tem para fazer em cada um de nós. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, porque tu és o nosso Deus. Tu não és um Deus de passado, mas tu és um Deus de passado, de presente, de futuro. O Senhor não envelhece, mas o Senhor permanece para sempre. Oh, Pai Santo, porque o Senhor vive na eternidade, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E quem é o homem, Deus? Quem é o homem? O homem é como um vapor, que hoje é, mas amanhã ele passa. Mas o Senhor é eterno, e eternas são as tuas palavras, poderosas são as tuas palavras, e é por isso que nós nos apegamos, Deus, a elas, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, como dependentes, Deus, como quem depende do Pai para alguma coisa, e nós dependemos de Ti não simplesmente para algumas coisas, mas nós dependemos de Ti para tudo. Dependemos de Ti, Senhor, para andar, para viver, para respirar, para nos alimentar, Pai, em nome de Jesus. E muito mais do que esse alimento que nós comemos no almoço, Pai, na janta, muito mais que isso é a Tua palavra, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa que sustenta as nossas vidas, Pai. Ela que sustenta cada um de nós, para que nós venhamos a continuar caminhando, Deus, nessa vida, caminhando, Deus, nesse mundo em que nós vivemos, Pai Santo. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Pai Santo, ministra, Deus, a cada um, Deus, que veio aqui nessa noite, conforme a necessidade, Deus, conforme os Teus filhos necessitam, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós, Deus, a cada um de nós, Deus, nós mal sabemos as nossas necessidades, quanto mais as necessidades dos irmãos, mas nós sabemos, assim como nós acabamos de cantar, Tu conheces todas as coisas, Tu é aquele que sonda as nossas vidas, sonda o nosso interior, Pai.
Em nome de Jesus, trata, Deus, de nós, Pai, porque nós queremos ser tratados por Ti, Deus, nessa noite, mais ainda, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar, amado, pode se sentar, dando graças a Deus, crendo no nome de Jesus, crendo assim como nós acabamos de louvar ao Senhor. Ele conhece todas as coisas, Ele é o conhecedor de tudo, e nada passa sem que o Senhor perceba. E Davi também não passou sem que Deus percebesse. Quando nós olhamos e analisamos a história desse até então garoto, Davi, ele veio de uma família simples, uma família humilde. Por que nós sabemos que é uma família simples, uma família humilde? Porque as famílias, antigamente, se sabia que elas eram ricas ou não, que tinham muitas posses ou não, pelos seus pertences, tinham muitas terras, ou até mesmo tinham muitos animais. E não é o caso da família de Davi, porque Davi, ele estava, até ser ungido pelo profeta Samuel, ele estava cuidando das poucas ovelhas de seu pai. Significa que ele tinha poucas posses. E assim como diz a palavra do Senhor, querido, que Deus para tudo, Ele tem um remédio. Para toda ferida, Deus tem um remédio. Aqui, querido, o povo de Israel também estava com uma ferida, porque há um tempo atrás, pouco antes de Davi ser ungido como rei, Samuel era aquele que guiava o povo amando de Deus. O povo não tinha, comentamos isso com os irmãos algumas terças-feiras atrás, mas o povo de Israel, ele não tinha um governante, humanamente falando, mas o próprio Deus governava o povo através dos seus juízes. Um deles, e o último deles, foi Samuel. Então Deus mandava, dava ordem para Samuel, Samuel direcionava a ordem para o povo, e assim o povo era guiado. Mas certo tempo Samuel começou a ficar velho, vai passando o tempo, Samuel foi ficando velho, e até o ponto de o povo dizer assim: Samuel, nós não estamos mais contentes com você se governando a gente, porque eles achavam que eram governados simplesmente por Samuel. Você está velho, você não pode ir na peleja conosco, e enfim, nós queremos um rei também. Assim como todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Puxa, Samuel se entristeceu muito, e porque ele pensou que era com ele. Samuel foi orar a Deus, disse: Deus, o povo me rejeitou, e o povo não me quer mais como alguém que representa o Senhor. Deus disse para Samuel: não, Samuel, antes de o povo rejeitar você, o povo rejeitou a mim. Mas se eles pediram um rei, então peça para que eles escolham um rei. Eles queriam um rei como todas as nações tinham. Eles não estavam contentes sendo governados e sendo guiados pelo próprio Deus. Deus se entristeceu muito por isso, mas disse a Samuel: então Samuel, pede para que eles escolham um rei. E eles foram lá e escolheram um rei segundo o coração deles. Escolheram um rei alto, alguém que se destacava, alguém formoso, que diz a palavra de Deus que Saul, ele se destacava entre os demais, tanto pela sua estatura como também pela sua aparência. E enfim, escolheram um rei. Deus ungiu esse rei, porque o rei ele teria que ser ungido, porque ele governava o povo de Deus. Samuel derramou o óleo da unção sobre o rei Saul. Deus deu muitas vitórias para Saul, mas Saul ele precisava aprender algumas coisas que não se aprende simplesmente aqui na terra com seus pais. Saul, embora tivesse tido muitas vitórias dadas pelo próprio Deus, Saul ele não tinha diretamente o temor de Deus sobre a vida dele. Saul era alguém que se preocupava mais com a sua reputação do que com o próprio nome do Senhor Deus sendo glorificado. E em um dos seus momentos, quando Saul ele foi repreendido por Deus ali através de Samuel, porque Saul ele próprio, Samuel estava demorando, então Saul ele foi tomar o lugar de Samuel, ele foi apresentar ali o sacrifício, enfim. Samuel ficou desesperado. Samuel falou assim: você está louco? Você não pode, Samuel, isso não é para você. Saul disse: mas eu achei que você estava demorando, eu achei que você não viesse. Ele disse: não, você não pode. E enfim, Deus rejeitou a Saul.
porque não era alguém segundo o coração dele. Saul tinha dificuldade de se arrepender pelas suas culpas, pelos seus erros, pelos seus pecados. Deus cansou de Saul, do seu endurecimento, do endurecimento do coração. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de Provérbios, capítulo 29, no versículo 1, que o homem, quando ele é repreendido muitas vezes, e ele endurece a sua cerviz, ele não se inclina em arrependimento diante do Senhor, ele é quebrantado de tal maneira em que não há mais cura. E um desses era Saul. E diz também, lá em Gênesis, no capítulo de número 6, que não contenderá para sempre mais o meu espírito com o homem. Deus falando a respeito disso. Ou seja, o Espírito Santo, ele busca e ele tenta convencer o homem, busca convencer o homem de fazer a vontade de Deus. Mas o homem, quando ele não faz a vontade de Deus, ele começa a criar uma contenda entre o Espírito Santo e a vontade do homem. Deus disse: não, o Espírito não contenderá para sempre com o homem. Então, o Espírito Santo, ele se retirou. Deus retirou o Espírito Santo que estava ali de Saul e colocou, o próprio Deus fez isso, colocou um espírito mau para que atormentasse ele. E olha só, de ungido de Deus, ele passou a ser um atormentado, passou a ser um perturbado. E aí, querido, o Senhor foi preparando todas as coisas. O Senhor mandou, para encurtar a história, o Senhor mandou Samuel ir na casa de Jessé e disse: olha, Samuel, vai na casa de Jessé, lá eu vou pedir para que você unja um rei, alguém melhor que Saul, e ele vai governar o meu povo, alguém segundo o meu coração. Samuel foi, passou-se todos os seus filhos, mas até então, quando chegou Davi, Deus disse: olha esse, e o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, sendo o menor da sua casa. Deus tirando ele lá do meio das malhadas. Para Samuel, para Saul, o fim dele foi trágico. O próprio, nem o seu escudeiro quis matar ele, quis tirar a vida dele, mas ele próprio pulou sobre a sua espada, ele próprio tirou a sua vida. Mas Deus aqui, então, ele tinha um plano. Embora Saul ainda estivesse aqui na história, mas Deus tinha um plano para Davi. Porque Deus tem um plano, amado, para quem inclina o coração, os seus ouvidos para Ele. E não para as pessoas que dizem assim: eu vou viver minha própria vida, eu vou tomar minha direção para minha própria vida. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para pessoas que têm coração quebrantado e contrito na presença dEle. Independente da família, independente da condição de vida, independente de quanto ganha, se deixa de ganhar, o Senhor tem um plano e um propósito para aquele que reconhece o senhorio de Deus nas suas vidas. Quantos aqui reconhecem Jesus nas suas vidas? Fala: eu te amo, Senhor. Fala: eu quero ser usado por ti, Jesus. Davi também queria, amado. Davi também queria. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, mas passou-se 13 anos até que Davi recebeu 3 tipos de unção, até que Davi assumisse o seu reinado. Mas aqui no capítulo de número 16, capítulo de número 17, Davi ainda não era rei, mas Deus já queria fazer coisas grandes na vida de Davi. Interessante que depois que o óleo foi derramado sobre a vida, sobre a cabeça de Davi, já Deus começa a dar algumas vitórias para Davi, porque Davi já começa a matar urso, Davi já começa a matar leão ali, que tenta abocanhar suas ovelhas ou as ovelhas de seu pai. Deus já começa a dar vitórias até mesmo lá no campo, lá na mata, para Davi, antes até mesmo de ele assumir o seu reinado. E aqui o pai de Davi, Jessé, ele pede para que Davi leve alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Estão lá os seus irmãos, são soldados de Saul. E Davi chega como quem aparentemente não quer nada, simplesmente vai levar o alimento. Mas percebe algo estranho, porque o povo não está em batalha, e aparentemente teria que estar em batalha, mas fazia 40 dias que o povo de Israel estava sendo afligido, que o povo de Israel estava sendo ameaçado por um gigante filisteu, um ímpio, um perverso, um idólatra, um homem pagão, ameaçando o povo de Deus, o povo de Israel, o exército de Israel. E o exército de Israel, na verdade, não fazia nada, absolutamente nada. Eles simplesmente ficavam com seus medos, eles simplesmente ficavam no seu canto, eles simplesmente não tomavam atitude nenhuma diante da afronta que eles haviam recebido de um homem só.
mas porque esse homem ele cresceu, na verdade, ele cresceu sendo preparado para as batalhas, e não cresceu simplesmente sendo preparado nas batalhas, mas o tamanho dele era de se assustar. A palavra do Senhor, em medidas, diz que ele tem mais ou menos 3 metros, essa é a média, de altura, de estatura, mas um homem preparado para a guerra. E a palavra do Senhor diz para que nós não venhamos a bater de frente com alguém que é mais forte que nós. Diz o livro de Provérbios. A Bíblia diz que é tolice nós batermos de frente com alguém que é mais forte que nós. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, ele tomou aquilo para si. E alguém disse assim para Davi: olha, aquele que lutar contra o filisteu, ele não vai pagar impostos mais, vai casar com a filha do rei. Mas alguns benefícios só que ele tinha: casar com a filha do rei. É privilégio, hein, Felipe? Isento de impostos, mais privilégio ainda. Mas a questão não era só essa. A questão é que Davi, ele se intrigou, que ele usou as seguintes palavras: mas quem é esse incircunciso que vem afrontando o exército do Deus vivo? Incircunciso, todo aquele que era de Deus, ele tinha o processo da circuncisão. Todos aqueles que não eram circuncidados, eles não pertenciam ao povo de Deus. É como nos nossos dias, por exemplo, todo aquele que não entregou a vida para Jesus, que não tem o Espírito Santo nas suas vidas, eles não são de Deus. Simplesmente isso. Então a circuncisão era um sinal. A circuncisão hoje no coração, mas a circuncisão era na pele antigamente, mas era uma espécie de um sinal de que aquele era de Deus. Então Davi, ele desceu e assumiu aquilo para si. Ele disse: não, eu vou pelejar contra esse filisteu. A princípio quiseram vestir uma armadura em Davi. Ele não era acostumado com aquelas coisas, era um garoto, mas também não era acostumado com aquelas coisas. Ele disse: não, eu não preciso disso. Pegou sua funda, desceu no riacho, pegou ali 5 pedras. Eu já vou explicar o porquê das 5 pedras, se existia simplesmente um Golias. Alguns poderiam dizer assim: puxa, Davi faltou fé, hein? Se eu errar a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Já vou dizer para você porque 5 pedras. Davi confiava nele, mas muito mais ainda no Deus que ele servia. Então, na verdade, Davi não precisava de 5 pedras. Mas eu vou falar para você a respeito das pedras. Então Davi, ele foi no riacho, pegou as 5 pedras, colocou do lado e foi de encontro, foi para o campo de batalha. A palavra do Senhor, querido, diz que nós precisamos batalhar, nós precisamos guerrear. Nós não nascemos nesse mundo para nós tirarmos umas férias. Férias forçadas, às vezes só assim, ó. Acontece alguns imprevistos. Mas nós não vivemos esse mundo simplesmente para nós gozarmos os prazeres desse mundo. Mas nós estamos aqui para batalhar, para guerrear. Porque o campo de batalha do mundo espiritual é questão de vida ou morte. Ou nós matamos, ou nós vencemos, ou nós somos vencidos. Não existe meio termo. No mundo espiritual não existe paz. Eu vou levantar uma bandeira branca aqui porque eu não quero mais pelejar. Eu estou em paz. No mundo espiritual nós temos que estar todo o tempo em batalha. Isso é constante na nossa vida. Por isso que o Senhor nos chama sempre a orar sem cessar, sempre a buscar a presença dEle, sempre a meditar na lei dEle dia e noite, porque o tempo todo nós precisamos estar, queridos, preparados para essa guerra, para essa peleja. Então eles desceram no vale, e no vale eles iriam se enfrentar. Davi, de um lado, representando o exército de Deus, que estava cheio de temor, cheio de medo, e de um outro lado estava o gigante filisteu, representando os filisteus que estavam torcendo pelo seu soldado, pelo seu valente. A palavra do Senhor diz assim, amado, que depois de Davi pegar essas 5 pedras, ele desceu ali ao vale. E o filisteu também veio a Davi, e se vinha chegando a Davi, e levava ali um escudeiro que ia adiante dele, como se não bastasse. E olhando o filisteu para Davi, assim como nós acabamos de ler, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, de gentil aspecto, aparência. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, ou seja, pelos seus deuses. Ele era um idólatra, alguém que tinha deuses para si e confiava nos seus deuses. A confiança dele era assim no seu escudeiro, era assim na sua força, na sua espada, na sua habilidade, mas também nos seus deuses. A palavra do Senhor diz que os deuses não são nada. Os deuses não são nada. Diz que um dia todos vão ter que se prostrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Os deuses não valem nada. E assim como diz o Salmo de número 115, diz a palavra do Senhor, que ao Senhor pertence a glória. E assim, querido, como são os deuses, assim vão se tornar aqueles que confiam nele. Os deuses de pedra, eles não andam, não se movem, são como se fossem mortos. Assim vão se tornar também aqueles que confiam nele, nas suas imagens de escultura. Então o filisteu Golias amaldiçoou Davi, e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi poderia muito bem ficar calado, né? Mas, sabe, amado, nós não devemos levar maldição para a nossa casa. Primeira coisa, a palavra do Senhor diz que maldição sem causa ela não encontra repouso. Segundo, quando nós recebemos uma palavra de maldição e nós nos calamos, o que acontece? Aquela maldição, aquela palavra ela fica pairando até ela encontrar um repouso, porque toda palavra ela não passa simplesmente, ela não vai simplesmente com o vento. Ouviu, não ouviu, acabou por aí mesmo. No mundo espiritual não. No mundo espiritual a palavra ela fica encontrando repouso. A hora que se dá uma brecha, aquela palavra se encaixa na pessoa. Isso é muito sério, porque existe poder na palavra. Então por isso nós precisamos pensar naquilo que nós falamos, analisar aquilo que nós falamos e o efeito que aquilo pode causar, porque na palavra tem poder. E Davi, querido, ele não ficou quieto. Davi não tomou aquela maldição para si, mas Davi disse assim ao filisteu, disse assim a Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, lembra que eu comentei a respeito daquele do mais forte com o mais fraco? Na verdade, Davi ele não estava na condição de fraco, Davi ele estava na condição de quem era maior. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E você colocar Deus do lado de Golias, na verdade, Golias é simplesmente uma criação. E o Senhor nosso Deus é o Criador que dissipa tudo se Ele quiser com o sopro da sua boca. Então, querido, Ele disse que ao Deus de Israel que você tem afrontado, e Ele disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, vou arrancar a tua cabeça fora, e também os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Porque era também questão de honra. Porque hoje nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas tempo atrás era. Então ele precisava também vencer essa batalha, ele precisava também vencer essa peleja. E ele disse: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. E aqui eles vão para o campo, e aqui eles se enfrentam. Mas a questão qual era? Davi ele pegou 5 pedras. Davi estava com 5 pedras, apenas uma na sua funda. Diz a palavra do Senhor, se nós continuarmos lendo, que depois de tudo isso, eles descem para o campo de batalha, para o campo de combate. Davi coloca a pedra na sua funda e Davi começa a girar. E a pedra, querido, quando nós falamos de pedra, nós lembramos da pedra chamada Jesus, da pedra que aquele que não constrói a sua casa sobre ela um dia vai se afundar. Quando nós olhamos e falamos a respeito de pedra, nós falamos a respeito da pedra angular, que é Jesus Cristo, daquela pedra que é posta de esquina, que para muitos vai ser um tropeço. E a palavra do Senhor diz que em cima de quem essa pedra cair vai se despedaçar. Mas para muitos é fortalecimento, porque ali estão suas vidas.
Por que uma pedra de esquina? Porque todos vão ter que passar por ela. Golias ali, ele estava passando ao lado daquela pedra. E Davi colocou a pedra na funda e começou a girar. E não dependia, embora Davi fosse habilidoso, não dependia simplesmente da habilidade de Davi, mas dependia de algo mais. Dependia da força, da direção e do poder de Deus que estava sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que Davi, ele começou a rodar a sua funda, começou a girar a sua funda. Golias estava totalmente protegido, tanto pelo escudeiro que estava diante dele, como também pela sua armadura. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele girando a sua funda, na hora que ele soltou a pedra que estava na funda, a pedra ela veio diretamente para a testa de Golias. A palavra do Senhor diz que ele caiu no chão. Ele não morreu com a pedrada, mas ele caiu no chão. Ele ficou como que atordoado, ele caiu no chão. Às vezes as crianças falam assim: Davi matou Golias com uma pedrada. Não, não foi com uma pedrada. Com a pedrada ele derrubou. A palavra do Senhor diz que quando o valente, Jesus fala a respeito disso, falando a respeito de Satanás, quando o valente ele tem que sair, quando ele vai ser expulso de determinado lugar, por casa, falando de libertação, ele deve ser amarrado, aí é cancelado o poder dele, aí depois se manda embora, para que ele vá embora. É interessante que quando a pedrada ela vem na cabeça de Golias, Golias cai, fica atordoado, ele cai no chão. Davi, ele vem correndo e sobe no peito de Golias, toma a espada de Golias e corta a cabeça fora. O que simboliza isso? Cabeça significa autoridade. Ele precisava arrancar a cabeça de Golias fora. E quando ele arranca a cabeça de Golias fora, estava decretada a vitória sobre a vida dele. Mas a questão das 5 pedras, Golias, ele tinha mais 4 irmãos, eles eram uns 5. Fala a respeito de alguns deles morrendo em pelejas também, e fala a respeito, dá até os nomes dos irmãos de Golias, não de todos, mas de vários, dá alguns nomes dos irmãos de Golias. Ou seja, como quem diz: eu venho para Golias, mas se os outros vierem, eu estou preparado. Se chama prudência, se chama precaução. Na terça-feira nós vamos falar sobre os irmãos de Golias. A gente vai deixar um pouquinho isso aqui, mas vamos entrar nos irmãos de Golias. Depois a gente volta no assunto lá. Vamos comentar sobre os irmãos de Golias. Então os irmãos que vierem na terça-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas qual a questão, querido? A questão é que diz, querido, a palavra do Senhor, que depois disso, o Senhor fez com que Davi entrasse no palácio, mas já entrasse festejando, com vitórias. Aquele que então aparentemente era simplesmente um garoto, que sempre ficava para trás com relação aos seus irmãos, porque enquanto seus irmãos estavam na casa, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E até então um garoto, mas o Senhor, ele disse certa vez, um dos momentos que Natan foi repreender Davi por algo que ele tinha realizado, Natan disse assim, amado de Deus: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, você sendo o menor na tua casa. Como quem diz assim: eu te levantei e coloquei assentado sobre reis e príncipes. Por isso que existe no livro de Salmos. E tudo que você quiser, você tem. Quando Natan estava repreendendo a Davi por um pecado que ele havia cometido, Natan disse tudo isso. O profeta Natan. E Deus começou a querer dar tantas vitórias para esse moço, para esse jovem chamado Davi, que a inveja do rei Saul, ali até então ele era vivo, começou a tomar conta do coração dele, dos livramentos que ele dava para o rei, para Israel. Saul, na verdade, não se orgulhava e não agradecia, mas ele tinha inveja. O desejo dele era matar, porque ele queria a glória para si, não sendo de Deus, mas ele queria a glória para si. Mas a palavra do Senhor diz que em muitos momentos o próprio Deus ocultava o próprio Davi para que ele não fosse morto. E durante anos e anos, Davi foi perseguido tanto
por problemas familiares, por Absalão e pelo exército de Absalão, como também por Saul, pelo rei Saul, e por toda a elite, por todo o exército de Saul. Davi era perseguido, mas em todos os momentos o Senhor preparava algo para que Davi se refugiasse, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida dele, e o plano e o propósito de Deus tinha que se cumprir, porque Davi era alguém que o Senhor escolheu, alguém que o Senhor separou, e alguém segundo o coração dele, alguém que fazia a vontade dele, alguém que errava, alguém que tinha suas falhas, sim, não era perfeito, mas era alguém que fazia a vontade de Deus, alguém que ouvia a palavra do Senhor e praticava, dizia: não, eu vou fazer isso por meu Deus, não quero fazer nada barato para o Senhor, nada que não me custe, mas tudo tem um preço, eu quero fazer ao Senhor algo que me custe. Como custou você sair lá da tua casa para estar aqui? Para todos nós custa sair lá da nossa casa para estar aqui adorando, buscando a presença do Senhor num dia como hoje. Quantas coisas poderíamos ter feito, ou talvez descansando depois de um dia de trabalho. Isso é comum, o direito que todos nós temos. Mas o melhor descanso, querido, não é aquele que a rede pode proporcionar, aquele que a cama pode nos proporcionar, mas aquele que o Senhor nos proporciona, o descanso que o Senhor nos prepara, que é o descanso para a nossa alma. Às vezes o corpo está bem, o corpo está descansado, mas a alma muitas vezes está cansada. A alma está muitas vezes fatigada, e a pessoa fica perturbada muitas vezes, sem saber o porquê. O seu corpo está bem, mas a canseira, o cansaço está na sua alma. E Davi, querido, viveu uma vida com Deus. Davi, depois desses momentos, Davi recebeu mais unções sobre a vida dele, e depois de um tempo, Davi assumiu o trono. E passou a governar sobre Israel, sobre Jerusalém. Davi passou a fazer a vontade de Deus. E Davi passou a ser conhecido, um homem segundo o seu coração. Aquilo que Deus pedia, Davi fazia. Aquilo que Deus ordenava, Davi, ele não media esforços, mas ele executava. Olhando, querido, para a batalha de Davi, para o campo de batalha, para o primeiro estágio, vamos dizer assim, que Davi começou ali, e o Senhor dando vitória diante de tantas pessoas. As vitórias, claro, começaram no pasto, mas ali diante de tantas pessoas, no campo de batalha, olhando para a vitória de Davi, para aquilo que Davi estava enfrentando e para aquilo que estava diante dele, na verdade, quem era Davi? Antes de Jessé derramar o óleo sobre a cabeça dele, a Bíblia não falava em Davi. Ele não era conhecido. Deus descobriu ele lá, cuidando das ovelhas. Mas até então, não era conhecido. Para Samuel era alguém desconhecido. Alguém que nem tinha escrito o nome dele até então na palavra. Ou o nome dele não vivia na boca de ninguém. Mas era simplesmente um garotinho. Alguém que cuidava das poucas ovelhas que o pai tinha. Esse era Davi. Alguém aparentemente negligenciado ou talvez desprezado por muitos pela sua maneira de ser, como foi também por Golias. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Quem somos nós diante do mundo em que nós vivemos? Quem somos nós? O presidente da República alguma vez já falou no teu nome lá em algum discurso? Já falou? Já fez alguma homenagem para você? Talvez esses deputados aí, como eu recebo sempre todo ano, tem umas cartinhas lá desejando feliz aniversário. Desejando feliz aniversário, falta vir um quadradinho lá, vote em mim, né? O interesse. Mas alguma vez alguém desses fez alguma homenagem para você? Disse: olha, esse aqui é barão valoroso. Esse é uma bênção. Algum deles já fez. Quem é você, querido? Você é conhecido diante dos homens? Você é conhecido diante da sociedade, querido? Mas na batalha que nós pelejamos, na batalha que nós somos convidados para ir, querido, não vale como Davi foi chamado, como Davi foi convocado, amando de Deus, para lutar aquela peleja. Nós somos convidados para lutar uma peleja, querido, para batalhar uma batalha totalmente diferente. No mundo espiritual, assim como diz Efésios capítulo 6,
a partir do versículo 10, onde ele diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Porque aqui também fala a respeito de uma outra batalha, de um outro tipo de batalha, uma batalha espiritual. Aqui, querido, lá em 1 Samuel, se Davi não vencesse, ele ia morrer. É questão de vida ou morte, ou eu mato ou eu morro. E em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, funciona da mesma maneira, amado. Ou eu venço as batalhas através da minha vida no altar, ou eu venço as batalhas que tem na minha frente através da minha comunhão, da minha busca com Deus, ou eu sou vencido, ou eu sou derrotado. Quando a pessoa ela diz assim, querido, lá no teu íntimo, lá no teu coração, não tenho forças para orar, não tenho forças para buscar, não tenho forças para ir na igreja, não tenho mais forças para ouvir louvor, não tenho forças mais para meditar na palavra, a pessoa ela está praticamente vencida. A pessoa está praticamente vencida. Quando o primeiro ela diz sim para ela, segundo lugar, para Deus ela está praticamente vencida, porque ela está confiando na sua própria força e deixando o próprio Deus de lado, deixando o próprio Deus em segundo plano. E ele continua dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura para que possais, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. O Golias não está por aqui, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, nosso inimigo nós não enxergamos, mas Satanás e os demônios tentam nos vencer todos os dias. E muitos têm sido arrebanhados, sido arrebatados. Muitos têm sido levados, querido, nessa batalha. Porque quando muitas vezes não se vê inimigo, dá a impressão que não, nada a ver, está tudo bem. Quando muitas não se vê o inimigo, porque nessa batalha, querido, nossa é espiritual, então nós vencemos, querido, através da palavra. Davi venceu com a funda, derrubou com a funda. Nós estamos ali com a palavra, nós estamos profetizando, nós estamos declarando, nós estamos louvando, nós estamos orando, nós estamos declarando que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode nos dar vitória em todo o tempo, quando nós permanecemos com Ele, quando nós tomamos a armadura dEle para as nossas vidas. Porque lá Davi estava sem armadura, mas a confiança dele estava no Senhor. Mas aqui nós precisamos das armaduras de Deus para nós, para que nós não possamos, para que nós não venhamos a perecer. E ele disse assim: olha, estáis firmes, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Da armadura toda nós precisamos. Não basta simplesmente, por isso que nós sempre falamos a respeito disso, não basta simplesmente tomar algo de Deus para nós que nos convém, tá bom, não. Nós precisamos da palavra no todo, porque ela se completa para cada um de nós. Mas é interessante que depois de nós estarmos sim, depois de tudo isso, de nós tomarmos toda a armadura de Deus, depois de nós estarmos no campo de batalha, batalhando o tempo todo, comentamos isso até quando estávamos falando a respeito de batalha espiritual um tempo atrás, ainda não basta, amado, ainda não basta, não é o suficiente. Ele diz assim: depois de tudo, permanecei firmes. Sabe por quê? Algo interessante. Porque a pessoa, às vezes, depois que ela vence uma batalha, ela relaxa. Eu estou vencido, agora eu vou deitar na rede e vou folgar. Como o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, interessante que atravessaram, depois começaram a cantar um cântico ao Senhor. Miriam cantou lá, junto com as mulheres, os tamborins começaram a louvar ao Senhor. Mas, poucos instantes depois, eles já estavam resmungando por causa da água que era amarga.
Ou seja, eles se esqueceram da vitória que o Senhor havia dado. Sabe, querido, o Senhor nos dá vitória todos os dias da nossa vida. Mas não é porque o Senhor me deu vitória no dia de hoje que amanhã eu vou ficar na minha casa tranquila. Sou mais que vencedor. Você não vai para a batalha hoje? Não, eu sou mais que vencedor. Estou bem, tranquilo, estou em paz, sou filho do rei. O Senhor dos Exércitos está comigo. Tudo bem. Deus sabe, Deus conhece. Claro que Deus sabe, Deus conhece. Claro que o Senhor dos Exércitos sabe que Ele nos convocou para a luta. E Ele nos conhece, Ele sabe que nós temos condição de estar no campo de batalha. Porque Ele pediu para que nós viéssemos a fazer conforme as nossas forças. E quantas forças nós deixamos de lado muitas vezes, Ele sabe que nós temos para batalhar ainda. Às vezes a pessoa pensa assim, amado: puxa, a minha vitória não chega, a minha vitória ela não vem ainda. Sabe, amado, porque muitas vezes o Senhor, Ele sabe que nós ainda temos forças para lutar. Ele sabe que nós ainda temos condição de buscar. Porque o nosso general, ele nunca vai nos deixar no campo de batalha abandonado. Mas muitos se sentem assim: Senhor, o Senhor me abandonou no campo de batalha, Senhor? Não, o Senhor não abandonou. Ele sabe que nós temos condição de lutar ainda e permanecer de pé. Mas nós imaginamos, querido, nós nos calculamos ali a nossa capacidade segundo a nossa própria força, segundo o nosso próprio entendimento. E isso sempre dá errado, porque quem nos fortalece é o Senhor. E quando nós combatemos ali, às vezes a gente sossega. Bom, eu passei o dia bem. Acho que eu não preciso orar. Passei o dia bem. Tudo bem hoje. O dia ontem foi tudo bem. Eu nem busquei a Deus ontem. Ontem o dia foi bem. Hoje acho que eu não vou nem ler a Bíblia. Amanhã eu leio. Quando acontece isso na vida do cristão, ele está sendo vencido dia após dia. E ele não percebe. A vitória ou a derrota, amado, para a nossa vida, para mim e para a tua, não é de repente, mas é passo a passo. Hoje eu deixo de fazer uma coisa para o Senhor, amanhã eu deixo outra, depois da manhã outra. Passa o tempo, a obra de Deus, até mesmo os cultos, eles passam a ser indiferentes, se eu vou ou não, se eu busco ou não, se eu oro ou não. Isso começa a trazer um esfriamento na minha vida. E eu começo a entrar num processo de derrota. Eu começo a diminuir, eu começo a me encolher, eu começo a diminuir diante do Senhor. Sabe, amado, o Senhor tem nos chamado para batalhar. O Senhor tem nos chamado, querido, o Senhor nos convoca para nós guerrearmos pela nossa vida e pela vida das pessoas que estão enfraquecidas, pela vida das pessoas que têm suas dificuldades, suas necessidades. Coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor nos chama para batalhar. O Senhor nos chama, querido, para uma peleja que não depende só de nós. E exatamente por isso é que nós precisamos do Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós buscamos. E é por isso que nós precisamos nos entregar diante do Senhor, para que Ele seja o nosso comandante e para que Ele venha, querido, a guerrear por nós as nossas guerras. Aquilo, querido, que nós precisamos fazer, aquilo que acontece no mundo espiritual, amado, nós não aprendemos em faculdade, universidade, não aprendemos, querido, no colégio, não aprendemos com os conselheiros. Aquilo que no mundo espiritual, querido, quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem nos dá graça, quem nos fortalece é o Senhor nosso Deus. E a espada, querido, que vence, amado, o inimigo das nossas almas, querido, é a palavra. A mesma que Jesus usou no combate, lá em Mateus capítulo 4, quando ele estava debatendo com Satanás, a arma é a mesma. Tanto de ataque quanto de defesa, nós precisamos dessa palavra. Nós necessitamos dessa palavra, querido, para nós permanecermos vivos, para nós permanecermos de pé, para que nós permaneçamos confiantes no Senhor.
Não deixe, amado, a palavra de Deus, querido, ela desaparecer do teu coração. Não deixe, amado, o gosto, amado, de você meditar, o gosto de você buscar, o gosto de você pelejar, amado, o gosto de você interceder por alguém. Não deixe isso passar, amado, porque em todo tempo nós nos sentimos em um campo de batalha e nós precisamos vencer. Nós somos convocados, querido, mas nós precisamos vencer. Ou nós vencemos, ou nós morremos. Ou nós saímos vitoriosos, ou nós saímos derrotados. E não dá para ser derrotado, amado, quando não se tem uma segunda chance. Mas nós precisamos vencer, porque o Senhor nos deu condição de ser mais que vencedores. Porque o nosso Deus é vencedor. Porque o nosso Deus não conhece derrota, mas Ele só conhece vitória. E Ele está disposto em todo o tempo a dar vitória para o seu povo, desde que o seu povo permaneça no campo de batalha e buscando suprimento vindo direto do alto. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos e eu vou orar pela tua vida, amado. Eu vou interceder pela tua vida nesse momento. Coloca a mão no teu peito, coloca a tua mão no teu coração e eleve o teu pensamento a Deus. Fica em comunhão com Deus, amado. E lembre-se nesse momento de todas as suas lutas, de todas as suas aflições, de todos os Golias que tem muitas vezes amaldiçoado, que tem muitas vezes se afrontado, que tem muitas vezes, querido, se colocado diante de você, como se fosse maior do que você. Mas lembre-se que você tem um Deus que é todo poderoso, e um Deus que pode todas as coisas, que faz com que você venha saltar as muralhas, para que você possa sair mais que vencedor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Teu Filho amado, nós te damos graças, nós te louvamos, Deus, e nós apresentamos, Deus, nesse momento, Pai. Eu apresento diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua noiva, Pai Santo, que tem, Pai, Pai Santo, estado, Pai, no campo de batalha, Pai Santo, em nome de Jesus, todos os dias, tem, Pai, se colocado no vale, Pai, assim como Davi estava em um vale, Pai, em nome de Jesus, lutando, Senhor, pelejando, para que sobrevivesse, tanto ele como também, Deus, o seu povo e o povo de Israel, Pai Santo, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, os teus filhos tenham passado, Senhor, pela luta, Pai, pelas batalhas, Senhor, da enfermidade. E a minha oração nessa noite, Pai Santo, é que o Senhor possa estar curando, é que o Senhor possa, Deus, estar sarando, é que o Senhor possa, Deus, estar tirando, Deus, todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, do meio do teu povo. Arranca, Senhor, toda a enfermidade, seja, Deus, ela física, Pai Santo, seja, Deus, ela espiritual, lá onde o homem não vê. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, arranca, Senhor, derrama, Deus, o teu bálsamo, Pai, o teu refrigério, Pai Santo, cura, Deus, Pai Santo, cicatriza, Pai, toda a ferida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, a tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo, no corpo, Pai, Pai Santo, lá na alma, no espírito, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça, coloca a tua mão sobre a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, do alto da cabeça, sobre a planta dos pés, nós declaramos a liberdade, nós declaramos a libertação, nós declaramos, Deus, a cura. Senhor, sobre a mão dos teus filhos, Pai, coloca, Senhor, a tua mão, Pai. Toca, Senhor, com o teu toque, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, sara, Senhor, tira, Pai, toda a dor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz, Deus, o alívio, Pai, sobre essas vidas, Pai, no nome de Jesus. Aquilo que o médico não pode fazer, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, a liberdade, a libertação. Em nome de Jesus, essa hora, em nome de Jesus, tira a tua mão, querido, da tua cabeça. Assim também todo o mal vai ser tirado da tua vida, pela fé, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, fala assim comigo: eu creio no poder do Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos ainda. Fecha os teus olhos ainda. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Fala assim comigo: Senhor. Fala mais forte: Senhor. Abençoa a minha vida. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Cura e tira toda a dor, toda a ferida do corpo,
da alma e do Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro a liberdade, a libertação sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com seus olhos fechados ainda. Com seus olhos fechados ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Porque nós sabemos, Deus, da tua providência. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que entra, Deus, com providência, Pai. Porque assim como diz a tua palavra, Pai Santo, o Senhor cuida daqueles que são teus. O Senhor cuida, o Senhor zela daqueles que amam a Ti, daqueles que amam e que buscam a Tua presença, a Tua palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus, enquanto nós vamos louvar o Senhor. Feche os teus olhos. Aleluia, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Feche os teus olhos, operando em nossos corações. Com seus olhos fechados, leve teu pensamento a Deus, trazendo sua vida.
Mais uma vez, por nós podermos estar aqui, Deus, na tua casa, na tua presença, podendo te louvar, podendo te adorar. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos nomes, que as nossas vidas, Pai, estejam sempre presentes diante do Senhor e na tua presença santa, Pai. Abençoa a nossa ida para as nossas casas, para os nossos lares. Guarda, Deus, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos acampados, Deus, ao nosso redor. Oh, Pai Santo, porque nós queremos a Ti e nós queremos permanecer, Deus, oh, Pai Santo, sem manchar as nossas vestes até aquele dia. E se porventura, Deus, as nossas vestes forem manchadas, lava-nos, Senhor, e nos purifica com Teu sangue precioso e poderoso, Pai, no nome bendito e poderoso e grandioso do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado